Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sul-Americana 2025 teve o seu desfecho nesta quinta-feira, dia 15 de maio. Cara, a situação dos brasileiros não é das melhores, não. Há muito tempo eu não vejo uma Sul-Americana onde os brasileiros, não vou falar que estão indo pessimamente, mas eu não sei se realmente os brasileiros não estão dando mais a importância que se deve ou se deveria ter à Sul-Americana. Não sei se os times que estão na Sul-Americana estão frustrados por estar na Sul-Americana e queriam estar na Libertadores. Isso também tem a ver. E aí, quando fala assim, Magalhães, todos os times não queriam estar na Sul-Americana. Não, negativo. Tem alguns times aqui no Brasil que, porra, estar na Sul-Americana, só o fato de estar já seria um título. E tem outros que estão sempre na Libertadores. Não indo para a Libertadores, a Sul-Americana fica como um prêmio de consolo, mas, cara, não é a mesma coisa. Vamos ser direto? Vamos ser direto. Pega Flamengo e Palmeiras, não coloca na Libertadores e coloca a Sul-Americana. Bom, o clube e a torcida não vai ter a menor vontade. Sincero, não vai ter a menor vontade. Se por acaso um desses clubes, lógico, o Palmeiras está numa outra situação nessa Libertadores, o Flamengo deu uma melhorada, mas imagina que o Flamengo e o Palmeiras ficassem em terceiro lugar e fosse disputar os playoffs da Sul-Americana. Irmão, não ia. Não ia. Irmão, nem a torcida ia. Então, eu não sei se tem a ver também um pouco com isso. E aí, vai ter torcida que se você falar isso, não vai gostar, porque vai achar que tu tá diminuindo o time, mas não é. Mas não é. É, é fato. É momento. Tem times que a Sul-Americana é quase que um rebaixamento. E tem times que chegar à Sul-Americana é atingir um degrau a mais. Eu não sei se a maioria dos times que estão na Sul-Americana estão com esse pensamento. Que estar na Sul-Americana é um degrau para trás. É quase que um rebaixamento. Acho que não. Acho que não são todos os times, mas tem alguns que você percebe que a prioridade é a última. Vai jogar porque tem que jogar. Então a gente vai falar por mais uma rodada de como foi o resultado, da classificação e da próxima rodada e as expectativas, né, de classificação. Hoje, se acabasse hoje, se eu não tiver enganado, vou dar uma olhada na classificação, não tem brasileiro nenhum classificado direto. Brasileiro nenhum classificado direto. Bom, vamos lá. Então, logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé com uma grande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Zé com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá. Olha, hoje eu vou falar aqui a classificação, né? Mas hoje temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dos 7 times brasileiros que estão na Sul-Americana, um já está fora, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro nem na segunda colocação consegue ficar. Então o Cruzeiro já está fora. Até jogou, ganhou, se não estiver enganado, mas não serve de nada. Temos um na terceira colocação e os outros
5 brasileiros, segundos colocados. Não temos nenhum brasileiro na primeira colocação. Nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro na primeira colocação. Impressionante. Impressionante. Aí eu me pergunto, e te pergunto, o Vitória, o rubro-negro baiano, qual será o sentimento do rubro-negro baiano estar na Sul-Americana? Eu, na minha opinião, acho que o rubro-negro baiano talvez seja o único time brasileiro feliz por estar na Sul-Americana. E aí, é algum demérito? Não. O Vitória está na Série C, foi para a Série B. No ano que sai para a Série B, vai para a Série A. No ano que chega na Série A, permanece na Série A e consegue uma vaga na Sul-Americana. Porra, é uma subida de degrau. A torcida, o time, o clube não ficar feliz por estar na Sul-Americana é sacanagem. Então, na minha opinião, o Vitória, se não está, deveria estar feliz. Agora os outros, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, não. Vamos lá. Vitória deveria estar feliz. O outro time que deveria estar feliz por estar na Sul-Americana é o Vasco da Gama. Ah, o gigante Vasco da Gama, campeão de Libertadores. Esquece, esse Vasco não existe. Esse Vasco não existe. O Vasco da Gama que existe já há algumas temporadas é o que briga para não cair. E você não cair e conseguir uma Sul-Americana, porra, é uma conquista. A torcida do Vasco tem que parar de ficar vivendo o passado. Tem que parar de ficar vivendo o passado. Passado, irmão, esquece. O time do Vasco, o clube Vasco da Gama, não é o Vasco de Edmundo, Romário, Roberto Dinamite. Não é. Esquece, não é. Há muitos e muitos anos. Então, o Vasco da Gama tem que se contentar quando chegar a Sul-Americana. Essa é a verdade, eu estou mentindo. Pode ser doído, mas é verdade. Então, o Vasco da Gama deveria também dar a importância que a Sul-Americana merece. Então, dos 7 times, Vitória e Vasco da Gama são os dois que deveriam, e talvez estejam dando a atenção. Talvez Vitória e Vasco da Gama não são os primeiros do seu grupo, aí por uma questão técnica entre os times do grupo, mas não por falta de vontade, tá? Agora, Corinthians, que estava na pré-Libertadores. Grêmio, também não vive grandes momentos, mas estava na Libertadores, há pouco tempo, está sempre figurando ali. Grêmio. Cruzeiro, que gastou uma grana para tentar montar um time. Fluminense, que está no Mundial de Clubes. E Atlético Mineiro, eu não sei se esses 5 times queriam estar na Sul-Americana. Talvez estar na Sul-Americana seja frustrante. Porque, porra, não tem nenhum brasileiro em primeiro lugar. Porra, olha o grupo do Atlético Mineiro. Cienciano, Caracas e Deportivo Iquique. O Atlético Mineiro não é o primeiro colocado. Porra. O grupo do Fluminense, Once Caldas, Gualber e União Espanhola. O Fluminense é o segundo.
Porra, o grupo do Cruzeiro é outro. Mushuc Runa, Palestina e União Santa Fé. Pô, tá de sacanagem, cara. Ah, o grupo do Corinthians é um pouquinho mais difícil. O do Vitória também é um pouquinho mais difícil. Pô, mas tem grupos aqui que, pô, tá de sacanagem, né? É a Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá para os resultados. É, o Grêmio empatou em casa com o Godoy Cruz. Estado ruim para o Grêmio. Empatou em casa com o Godoy Cruz. Se o Grêmio tivesse vencido, o Grêmio seria o primeiro colocado, que o Grêmio teria ido a 13 e o Godoy Cruz ficaria com 10. O Grêmio era o líder. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. O próximo jogo do Grêmio, deixa eu pegar aqui, próximo jogo do Grêmio, sexta rodada, o Grêmio joga em casa contra o Sport Luguenho. Aí vai ter que torcer, vai ter que ganhar e torcer pro Godoy Cruz. Deixa eu ver se o Godoy Cruz se empatar, se classifica. Se o Godoy Cruz empatar, vai a 12. O Grêmio se ganhar, vai a 12. É, aí vai ter que ir pro saldo de gols. Aí o Grêmio vai ter que tirar um saldo de gols. O Godoy Cruz, se empatar, fica com saldo 5. O Grêmio vai ter que tirar o saldo de gols. Pode conseguir? Pode. Mas, sinceramente, eu não acredito que o Godoy Cruz não vá ganhar o seu jogo em casa contra o Clube Atlético Grau. A situação do Grêmio, a tendência é que fique em segundo e vá para o playoff. E nesse momento, dois clubes brasileiros são terceiros colocados na Libertadores. Dois clubes brasileiros. O Botafogo é terceiro colocado e deixa eu pegar aqui quem é o outro terceiro colocado. É o Botafogo que é o terceiro colocado e teremos Internacional ou Bahia. Um dos dois vai ser o terceiro colocado. Então poderemos ter um confronto nos playoffs da Sul-Americana entre brasileiros. Vamos lá para mais um jogo. Tivemos o Vasco da Gama perdendo por Lanús de 1-0. Normal, normal, normal. É um resultado que eu falei aqui. Para mim, eu falei, o Vasco não ganha do Lanús. Para mim, um resultado normal. Com isso, o Vasco é o terceiro colocado com 5 pontos. O Vasco tem que ganhar a próxima partida. Vamos ver contra quem o Vasco joga. O Vasco joga na próxima partida contra o Melgar, em casa. O Melgar é o sétimo colocado. O Melgar vai jogar para empatar. Então, o Vasco, para ficar na segunda colocação e ir para o playoff, tem que ganhar. 1-0. Passou, foi a 8 pontos. Está. Será que o Vasco quer? Tem time para isso? Não sei. Mas hoje, se eu fosse apostar, para mim, o Vasco está fora. Minha opinião. O Vasco não ganha do Melgar em casa. Minha opinião. Esse jogo é em cara de empate. Vamos lá. Tivemos o Fluminense ganhando a União Espanhola por 2-0. Né? O Fluminense ganhando a União Espanhola por 2-0. Mereceu. Não foi um jogaço, não jogou tão bem assim. Teve pênalti perdido, se não estiver enganado. Mas está ali na segunda colocação. O próximo jogo do Fluminense, o último jogo, o Fluminense joga em casa contra o Once Caldas. Once Caldas é o primeiro colocado. Fluminense, para ir direto para as oitavas de final, tem que ganhar. Porque o Fluminense, no ruim, já é o segundo colocado. Porque o clube Gualber tem 4 pontos, o Fluminense tem 10. Então, o Fluminense vai estar no ruim,
nas oitavas, nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Será que o Fluminense queria isso? Acho que não. Então, o Fluminense, para ser o primeiro, direto, tem que ganhar do Once Caldas jogando em casa. Acho que o Fluminense tem condições de ganhar do Once Caldas em casa. Não vai ser um jogo fácil, mas acho que o Fluminense tem condições de ficar em primeiro lugar. É, tivemos o Cruzeiro ganhando do Palestino de 2-1. Aí tanto faz, tanto fez que o Cruzeiro está fora. O próximo jogo do Cruzeiro é contra a União Santa Fé também. Tanto faz, tanto fez para o Cruzeiro. Tivemos o Vitória, um grande resultado do Vitória ganhando do Cerro Largo fora de casa. Grande resultado. Eu tinha até cometido um erro, né, em relação à Sul-Americana, porque eu tinha que, na minha opinião, só se classificava um, e na verdade mudou. Se classificam se classifica um direto, e o segundo colocado é, e o segundo colocado joga contra o terceiro colocado da Libertadores, que eu acho completamente errado. Tá? É minha opinião, tem gente que gosta, tem gente que acha justo, eu não acho justo. Tudo bem, é competição da mesma organização, mas são competições diferentes. Para mim, se classificava dois da Libertadores e dois da Sul-Americana e acabou. Tá? Mas, por algum motivo aí, mas eu sou completamente contra. Então, eu falei que o Vitória já estava eliminado e não. O Vitória pode chegar nos playoffs, como está nesse momento. Nesse momento, o Vitória é o segundo colocado com 6 pontos. 2 pontos a mais que o Defensa e Justiça e 2 pontos a mais do que o Cerro Largo. Então foi uma vitória espetacular em relação à classificação. E o Vitória eu acho que é um time que está brigando mesmo por essa vaga. A Universidade Católica já está classificado, já é o primeiro direto. A briga agora é entre Vitória, Defesa e Justiça e Cerro Largo para ver quem é o segundo colocado que vai pro playoff. O Vitória joga. Deixa eu pegar aqui. O Vitória joga fora de casa justamente com a Universidade Católica. Cara, complicado. Joga justamente contra o líder. Bom, se o Vitória empatar, vai a 7 pontos. Defesa, Justiça e Cerro Largo vão jogar e vão a 7 pontos. Acho que se o Vitória empatar, o Vitória se classifica. Por quê? Vai ter que ter uma goleada nesse jogo Defesa, Justiça e Cerro Largo. Porque o Defesa e Justiça tem -2 de saldo. E o Cerro Largo tem -4. O Defesa e Justiça, para se classificar, tendo empate com o jogo do Vitória, ele tem que ganhar do Cerro Largo de 2-0. Que aí zera. E aí o Defesa de Justiça fica com saldo. Fica com saldo, não, fica com 5 de gols pró. Então, cara, é, 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 talvez o empate. Talvez o empate classifique o Vitória. O Cerro Largo, se ganhar, tem que golear o Defesa e Justiça com 4 gols. Porque tem um saldo de -4. Vai ser uma parada indigesta pro Vitória. Aí vai ter que empatar e torcer para um resultado bom pro Vitória entre Defesa e Justiça e Cerro Largo. Mas tem chance. O problema maior do Vitória, eu acho que é justamente o seu jogo. Jogar com a Universidade Católica. Mas a Universidade Católica já está classificada. Então, para a Universidade Católica, tanto fez quem vai ficar em segundo. De repente, a Universidade Católica até poupa jogadores, porque não tem a necessidade de botar força máxima, né? Ah, mas para ficar em primeiro lugar no geral, pode ser, mas eu acredito que a Universidade Católica possa até poupar e de repente dar uma facilitada para o time do Vitória. É, que Vitória. Pá. Tivemos o Corinthians ganhando do Racing do Uruguai por 1-0, né? Corinthians assume aí a segunda colocação com 8 pontos. O Huracan
já está classificado, porque tem 11 pontos e tem um saldo de 8. O Corinthians tem 8 com saldo de 1. O Huracan vai ter que tomar uma goleada, o Corinthians dá uma goleada. O América de Cali já está fora, não pode ficar em primeiro lugar. Então a briga é Corinthians e América de Cali, para ver quem é o segundo colocado. O Corinthians, na próxima rodada, joga justamente contra o Huracan, que é o primeiro colocado. Joga contra o Huracan lá. O América de Cali pega o Racing. Olha, posso estar enganado, mas acho que o Corinthians não fica nem na segunda colocação. Acho que o segundo colocado vai ser o América de Cali. Acho que o segundo colocado vai ser o América de Cali. O Atlético Mineiro venceu o Caracas por 3-1, né? Jogando em casa, fez 3-1. É o segundo colocado com 8 pontos. Próxima partida do Atlético Mineiro é contra o Cenciano, justamente o time que está à sua frente, em casa. Acho que o Atlético Mineiro tem totais condições de ganhar do Cenciano e terminar na primeira colocação. E aí, a gente vai aqui rapidamente para a classificação. O Vitória é o segundo colocado, Corinthians é o segundo colocado, Grêmio é o segundo colocado, Cruzeiro já está fora. O Fluminense é o segundo colocado, o Vasco, terceiro colocado, e o Atlético Mineiro, é o segundo colocado. Minha opinião, Atlético Mineiro se classifica em primeiro, Vasco fora, Fluminense se classifica em primeiro, Cruzeiro já está fora. Grêmio se classifica em segundo, Corinthians, para mim, fica fora. O Vitória, 50% para cada lado. Então, para mim, os eliminados já são o Cruzeiro e vai ser o Vasco da Gama. Em primeiro lugar, acho que fica Atlético Mineiro e Fluminense. Grêmio vai ficar em segundo. Acho que o Corinthians fica fora também. Na minha opinião, acho que o Corinthians fica fora. E o Vitória, eu vou torcer muito para conseguir ir para os playoffs. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.